Olá, pessoal. Muito prazer, sou o Richard Sena. Somos o Instituto Espiritualistas e Apômetras. Um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês novamente para o nosso podcast. Hoje o nosso tema, bem interessante também, o fim da escuridão de uma nova era. Em que momento está a humanidade? Para a gente discorrer sobre esse tema, estou com Magda Silva. Tudo bem, Magda? Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer para mim estar aqui falando sobre esse tema. Muito bom. Jorge Rodrigues, tudo bem, Jorge? Tudo bom, galera? Boa tarde. Espero que estejam todos bem. Cara, são temas assim que nos remetem a pensar cada vez mais do que nós estamos fazendo em prol da humanidade. Muito bem. E Mari Veríssimo. Olá, Mari. Como que estão as coisas? Olá, estamos bem, graças a Deus, seguindo. O tema é bem instigante, ele nos convida a refletir sobre qual é o nosso papel e o que está acontecendo no momento, né? Nos remete, né, a olhar para as nossas sombras. Muito bem. Pessoal, antes da gente entrar propriamente nessa discussão do fim da escuridão de uma era, como a humanidade está hoje, eu acho que todo mundo aqui está se perguntando, né, do que pode fazer. E essa humanidade enlouqueceu? Eu gostaria de falar do Instituto Espiritualistas e Apômetras, que é um grupo de terapeutas, de apômetras, espiritualistas em diversas vertentes, em que estão buscando o autoconhecimento, desenvolvendo a si mesmo e podendo também compartilhar a sua experiência com todos vocês. A razão desse podcast, então, é para que nós possamos interagir com vocês, levar, então, tudo aquilo que nós, ao longo de anos e de obras, cujo esse tema também tem a inspiração do livro O Fim da Escuridão, que foi psicografada pelo médium Robson Pinheiro, através do espírito Ângelo Inácio e tantos outros. Mas este grupo, então, vem trazer a possibilidade, a oportunidade para que vocês também tragam as próprias experiências e coloque para nós nos comentários, compartilhe também com muitas pessoas este vídeo, este podcast e todos os outros, não deixando de dar o like, para que a gente possa chegar o máximo possível em tantos lares, tantas pessoas que talvez tenham uma informação deturpada e não querendo levar o medo, o pânico, mas de uma forma tranquila, serena, racional, para que tudo aquilo que já vem ocorrendo, a gente possa compreender de uma maneira bacana para a nossa evolução. Muito bem. Jorge, eu quero te ouvir, já que além do livro Fim da Escuridão, também temos as obras, os 2 volumes do livro 2080, em que é narrado um momento como este, trazendo a metáfora, né, do ano 2080, mas que muitas coisas que lá estão, já estão acontecendo, né? Se você puder trazer uma ou duas ou mais, até fique à vontade, de fatos que em 2024, ou até um pouquinho antes do que ocorreu conosco em 2020, tem alguma similaridade, Jorge? Tem sim. O fato mais recente que nós temos foi a pandemia. A pandemia foi um evento que foi narrado no 2080, no próprio Fim da Escuridão também, em que a humanidade ia passar justamente por provas para melhoramento. Sim. Né? O que vem acontecendo é exatamente isso. Todo planeta nasce simples e ignorante, ele vem vivendo fases assim como a humanidade. Certo. Né? Segundo a escala apresentada por Kardec, o planeta nasce primitivo, ou seja, não tem vida. Ele vem passando por transformações onde começa a ter a vida, que é através da mônada, onde vai, a partir dali surge o princípio inteligente e ele vem evoluindo. As bactérias, né? Os protozoários. Protozoários, toda uma classe de criaturas que vem evoluindo até chegar na nossa fase hominal. Né? Aí ele passa pela segunda fase, que é provas e expiações, que é justamente essa que nós estamos vivendo,
que é a fase mais pesada, que é justamente quando a gente até conversando, fora citou alguns exemplos, quando você está fazendo uma reforma numa casa, você vai derrubar a estrutura da casa porque ela é velha para começar uma nova. Uhum. Né? E essa é a fase que nós estamos vivendo, onde está sendo removida as entranhas da Terra e isso está afetando a humanidade. Como a humanidade não entendeu o que está acontecendo, né, então ela está respondendo pelas leis. Ou seja, o mundo é regido por leis. Sim. Né? Deus, a fonte criadora, ele criou leis. Uhum. Se você foge dessas leis, você responde. Uhum. Ou seja, não adianta... vamos começar já a quebrar alguns paradigmas. Então fala, que Deus desça daí, me ajude, faça o que for possível, não sei o quê. Deus não vai fazer isso. Por quê? Porque ele criou as leis, que são imutáveis. Se você interfere, você responde por ela. Né? Tem até num comentário que o Robson, que é o médium que psicografa o livro dos Anjos de Inácio, ele contou num dos estudos para a gente que se uma pessoa fere alguém pela faca, ele automaticamente vai sofrer alguma coisa relacionada a corte, não a faca. Né? Por exemplo, se alguém lá numa reencarnação feriu alguém, vamos voltar aqui para o tempo atual, você provocou esse ferimento, mas você, em vista de como você age, né, seu um pouco mais de entendimento, tudo, né, sua religiosidade, você considerado uma pessoa boa. Não é por isso que você vai deixar de sofrer, responder pela lei. Uhum. Né? Então, o exemplo que ele usou é assim, você pode estar numa cirurgia e na hora de passar o bisturi, pronto, você já vai para o outro lado da lei. Então, está exatamente acontecendo, está sendo cumprida a lei. Tá. Que é uma lei chamada lei de destruição. Uhum. Né? Também Kardec cita essa lei, que tudo tem que acontecer para que possa vir o novo. A primeira pergunta desse capítulo, a lei da destruição no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta desse capítulo é por que existe a guerra? A resposta é para fazer-vos evoluir. Para fazer né? que a gente evolua mais rápido. Né? Então, né, até Cristo fala, quando ouvires de guerra, sobre dores de guerra, ainda não será o fim, será o princípio das dores. Né? Eu só vou pegar esse gancho porque também é narrado no Evangelho em que fala-se do escândalo, que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que cometê-lo, né? Bacana, Jorge. Eu vou querer ouvir a Mari também, Mari, nós queremos, sobre essa questão, e até no livro em que nós temos grandes referências, como o próprio Edgar Cayce, nós temos os próprios guardiões ali interagindo, e há um chamamento, e um dos capítulos, exatamente o chamado, onde celebridades, pessoas que conviveram conosco, de diversas áreas da música, o meio artístico, esse chamado também foi para eles. O que você gostaria de trazer sobre isso? É muito interessante esse capítulo do chamado, porque a gente tem vamos dizer assim, nos nossos arquétipos, né? A coisa do vitimismo, do não consigo, de não estou pronto, de não ter essa harmonia com os nossos erros, né? E nesse capítulo fica bem claro, né, que ele faz um chamado, né, para que todos possam dar aquilo que tem de melhor para esse processo de reurbanização extrafísica, para esse processo de mudança, né? Então, não importa o credo que você tenha, né? Se você é protestante, católico, se você levanta a bandeira LGBT, seja lá qual for o seu ativismo ou as suas atitudes no nosso plano, o importante é a sua intenção. Então, ele convida, né? Aí ele faz um paralelo, né, com a festa com aquela passagem da Bíblia... Das bodas, né? Que ele chama... A todos, né? Chama a todos, né? Os convidados não são dignos, vá lá à rua e, né, vá lá fora e convide a todos. O casamento da filha do rei também. Isso. Então, independente, né? O importante é você estar predisposto à mudança, estar aberto a essa mudança e a participar. E ele discorre isso num capítulo que você fica assim...
que você vê Fred Mercury, né? Fred Você Mercury. vê Cazuza, você vê nessa linhagem o Papa João Paulo II. Você vê Teresa de Calcutá, irmã Dulce, se juntando para... Menininha do Gantóis. Isso, se juntando, né? Eles aceitam esse chamado para participar desse momento de transição que nós estamos tendo, desse momento de degredo que o planeta vai passar, né? Porque é a hora, ele deixa isso bem claro, né? Que está chegando o momento de separar o trigo do joio. Uhum. E aí ele vai convidando essas pessoas que estiverem dispostas, e esse chamado não é só lá no plano astral, é para nós aqui também. O que nós podemos fazer para, galgando as nossas trilhas, fazer de melhor pelo outro, por si mesmo, né? Primeiro por si mesmo, depois pelo outro, para ajudar nesse processo de transmigração planetária que está acontecendo, né? Porque os espíritos que não estiverem sintonizados com esse planeta com essa era que virá, que é um planeta de regeneração, eles serão expatriados, irão para outros orbes, para outros planetas, que já está predestinado. Ah, e o pessoal, isso é fatalidade? Não. É um roteiro pré-estabelecido para o processo evolutivo, não só do planeta Terra, mas todos os outros planetas de qualquer sistema solar passa por isso. Porque cíclico, né? É cíclico. É o trilhar das pedras que a gente tem, o caminho de pedras que a gente tem para chegar do espírito simples e ignorante para chegar num patamar angelical. E complementando isso que a Mari está falando, é bacana esse capítulo, porque não há distinção, né? Então, são várias culturas, não tem essa barreira de religião, é todo mundo que esteja disposto a fazer parte dessa engrenagem, né, evolutiva, está sendo bem-vindo nesse chamado, né? A Mari falou também da questão do ativismo, das bandeiras independentes que podemos ter, né, de acordo com aquilo que nós estabelecemos como objetivo, como legítimo, né? E nesse capítulo a gente identifica exatamente como vocês acabaram de dizer, que as pessoas estão unidas num ideal em comum, né? E a distinção ou a discordância sobre determinado tópico não entra ali em questão. Para que nós possamos entender que esse afastamento, essa separação entre brancos e negros, homens e mulheres, héteros e o X da vida, homoafetivos, né? É de propósito, é para nos separar. E uma das estratégias de uma obra que eu gosto muito, que é Sun Tzu, Arte da Guerra, é dividir para enfraquecer, para conquistar. E a gente consegue perceber que a espiritualidade ela tenta unir, e a própria citação das Bodas, em que o rei pede para que o servo vá e convide a todos para o casamento da filha. E ele voltando e não consegue o contingente, e ele retorna e por uma terceira vez ele vai buscar todos os estropiados, famintos. Estaríamos todos nós famintos? Aí eu vou querer ouvir a todos. De informação, quero te ouvir, Magda, se de informação, aquela informação que nos coloca numa direção boa, correta, sem falar de religião. Porque, colocando entre parênteses, nós vamos achar que a nossa fé é a mais correta. E aí logo, o que o outro está fazendo pode me afastar. O que você acha? Nós estamos num caminho bom? A humanidade, porque também tema dessa nossa reunião, como a humanidade está, na sua opinião, Magda? Olha, eu acho que o meu entendimento, a humanidade, ela não vai bem das pernas nesse sentido. Porque, infelizmente, eu vejo que assim, as pessoas elas tentam, em suas ideias, suas opiniões, se sobrepor à outra. E, na verdade, não é essa a questão e não é essa a ideia, né? Tanto é que, se você for fazer uma ligação dessa questão com o que nós lemos nos livros de Ângelo, Inácio e tantos outros, né?
que a gente não fica retido só nos livros Sim. que são psicografados por Robson, a gente vai percebendo que a grande ideia é a união. E eu percebo que, em termos de comunicação, as coisas elas tomam um sentido bem diferente, porque cada um tenta colocar a sua verdade em evidência. E colocando a sua verdade em evidência, você tenta firmar uma situação que é o que você acredita. Então, eu percebo assim que em termos de comunicação, nós não estamos alcançando como gostaríamos. E, às vezes, até no nosso meio, né? Às vezes a gente tem essa convicção que a nossa verdade é a verdade plena e absoluta. O que você acharia, então, ou acha que poderíamos fazer ou que temos que fazer para encerrar esse fogo amigo? Eu acho que nós deveríamos sermos mais abertos, mais comunicativos, sem imposições, né? Tentar travar um diálogo mesmo, não colocando a coisa como verdade absoluta, mas uma forma de você chamar o outro para o seu lado, aceitando a ideia do outro, respeitando, muito embora a gente saiba que nos dias atuais, o que nós vivemos, essa questão está muito difícil, né, de você chegar num ponto X de apoio. Mas eu entendo que seria algo assim, você ouvir o outro e respeitá-lo, e da mesma medida o outro te ouvir e te respeitar. Porque também não adianta, né? Você respeita o outro na colocação dele, embora não seja o que você acredite, e quando você vai fazer a sua colocação, a pessoa não te barra, né? Porque não é aquilo que ela acredita, que ela tem como crença. Muito bem. Muito importante, interessante. Jorge, você acha que temos, então, fanatismo aí, as pessoas fanatizadas e, entre aspas, enlouquecidas nessa parte como está a humanidade? Muito fanatismo, Richard. Infelizmente, até voltando um pouquinho, fazendo um paralelo com Festina de Núpcias, os Guardiões, quando foram instituir o colegiado físico aqui no Brasil, na reunião que ocorreu lá em Portugal, foi comentado exatamente isso, os escolhidos, né? A gente não tem como não falar de religião, mas foram chamados espíritas, evangélicos, tal, tudo, só que chegou uma hora que eles viram que não estava dando certo. A discussão da ideologia de cada um, dogmatismo, estava muito forte. Então, para isso, interferia exatamente no trabalho deles. Foi aí, justamente voltando lá ao Festina de Núpcias, que falou, chama todo mundo. Quem tiver afinado com a ideia... Vamos filtrar, né? Vamos filtrar, exatamente. Inclusive, vou até contar minha experiência, como foi travar o conhecimento dos Guardiões. Foi mais ou menos em 1980, quando Robson Pinheiro ainda apresentava um programa na Rede Boa Nova de rádio, uma emissora espírita. Eu acompanhava o rádio, né? E ele estava apresentando um programa chamado Além da Matéria. 80 ou 90? Eu não tenho certeza muito bem, né? Eu já tô ficando velhinho. 90, nessa época. Eu tô ficando meio velhinho já, então... Acho que era 90, né? Era 90. Isso. E ele estava falando justamente da Umbanda, né? Os conceitos da Umbanda, como que a Umbanda se apresenta, que é totalmente diferente de como ela é, não só a Umbanda, mas como outras correntes religiosas, né? Principalmente as de matriz africana. E aí, no final, ele disse assim, falou, quem quiser conhecer um pouco mais... acesse, né, o site dos Guardiões da Humanidade, guardiãodahumanidade.org, e ali você se informa um pouco mais. Eu peguei um papelzinho, anotei e guardei aquilo. Passou, eu nunca fui ver aquele papel. 1 ano antes da pandemia, o nome veio à minha mente. E eu fui atrás. E aí, logo de cara, na primeira página deles, era exatamente o chamado.
justamente convocando a humanidade para esses momentos que viriam, porque naquela reunião foi dito, nós vamos segurar os ventos do norte por 5 anos. A partir daí, não tem o que fazer. O que são os ventos do norte? Os acontecimentos que nós estamos vivendo. Entendi. Você fez a linha do tempo. Quando você ouvia o programa do médium Robson Pinheiro, juntamente com o Marcos Leão, o Léo Muller também, Leonardo Muller também. Muller. E aí a cronologia dos fatos, né? Quando foi lançado o livro Tambores de Angola, que fala de Umbanda, Exatamente. o Aruanda, e aí o projeto foi crescendo. Robson também recebeu o chamado para ser um dos coordenadores do projeto dos Guardiões da Humanidade. Em sequência, todas as obras, a convocação de Miguel para que pessoas também pudessem integrar este trabalho, esse projeto, pessoas encarnadas que fossem, no mínimo, dedicadas ao estudo, né? A curiosidade, para levantar tópicos como geopolítica, também para ter uma compreensão maior do que nos cerca, né? Nessa questão. Muito bom. Mari, você, diante de tudo isso, de outras pesquisas, como a própria Magda colocou, que essas obras são referências, mas não as únicas, e como eu acabei de dizer, a gente tem que buscar apoio também. Existe uma obra que se chama Revolução Industrial, é do Klaus Schwab, o antigo presidente do Fórum Econômico Mundial. E ele lançou esse livro em 2016, provavelmente foi escrito em 2015 ou um pouco antes. E lá ele fala sobre a evolução dos aplicativos. Uber, Airbnb. E tem uma frase interessante que depois veio numa outra obra dele que fala: você não terá nada e será feliz. Pode assustar um pouco, né? Porque os bens que temos, será que não serão mais nossos? Você acha que essa reurbanização, tanto para o lado bom quanto para aquilo que às vezes acontece, quando a gente vai em algum comércio, tem uma placa dizendo: desculpe, estamos em obras. Né? Será que precisa acontecer também tantas coisas? O Rio Grande do Sul, essas obras sendo ou não psicografadas, seguindo a linha espiritualista, você acha que precisa seguir esse caminho mesmo? É inevitável, Mari? Porque toda mudança exige mexer nas coisas. Não dá para... A mudança não acontece no estático. Ela precisa de atitude, de ação, de postura. Se não tiver isso, não há mudança, a coisa fica sempre do mesmo jeito. Então, assim, se você acompanhar a literatura espírita lá desde o início, ela sempre foi polêmica, né? As primeiras obras de Chico causou aquela celeuma na população da época. Aí vem as obras agora, vem os contemporâneos, né? Como o Robson, Vanderlei, André Ruiz. Aguinaldo Paviani também, Aguinaldo muito bom. Paviani. Então, assim, aí Divaldo, né? Que é um dos mais antigos. Então, se você começar a fazer um paralelo nessas leituras, você vai observar que eles estão falando da mesma coisa. Só que usando figuras de linguagem diferente, né? Usando histórias diferenciadas, mas a essência é a mesma coisa. Então, tem que sacudir. E é o que está acontecendo agora. Então, como houve essas mudanças no plano extrafísico, que foi tirado, está sendo feita uma limpeza e uma reurbanização nestas zonas de dor e sofrimento, né, que a gente tem isso enraigado, né, das nossas inúmeras vivências reencarnatórias, a gente traz isso no nosso íntimo, né, dessa dor, desse sofrimento, do medo, da culpa. E isso tudo, esses sentimentos de medo e de culpa, eles têm que ser transmutados. É um despertar para algo superior? Sim. A gente tem um apego a tudo, né? A tudo. E trazemos como meu, isso é meu. Essa é meu. a chave. Ah. É o ter, não o ser.
Visa-se Exato. muito o ter. Eu quero ter aquilo, eu quero ter aquilo. Desculpa interromper. Não, Eu quero ter nós estamos aqui aquilo, eu quero ter no aquilo. diálogo, tá certo. Então, enquanto você faz você se desliga do ser, você perde a conexão. E É um chamado, então, para o ser, novamente? Para a gente voltar a se conectar com o superior. Mas de uma forma correta. Não como nos é ensinado. A gente tem que temer. A gente não tem que temer ninguém. Ninguém. Temer a Deus. Não, a gente tem que temer a Deus. Tem que respeitar e cumprir a lei. E no livro da escuridão tem uma menção justamente sobre isso, né? Que fala que nós chegaremos num ponto que nós viveremos com o mínimo. Né? Então tem essa, ressalta, né? Eles fazem essa ressalta. Essa proposta, por que essa proposta de a gente viver com o mínimo? O mínimo para o espírito, porque nós somos espíritos. E as pessoas estão muito presas no ter e estão muito presas à materialidade. Então, quanto mais coisas eu possuir, o melhor carro, a melhor casa, mais eu tenho status. E, na verdade, não. É quanto mais conhecimento, mais autoconhecimento, você vai desenvolvendo isso, vai tendo essa clareza, esse expandir de consciência espiritual. É um convite para a realidade espiritual, que é a nossa verdadeira essência. Somos todos espíritos. Aqui nós estamos num processo de vivência e é um processo de passagem. É como se você estivesse num processo de escola. Você vai sair daqui e vai voltar para a sua realidade, que é a realidade espiritual, que é a realidade no plano astral. Por isso que lá está sendo preparado essas reurbanizações, criando novas cidades, criando esses pontos de atendimento, essas políticas de assistência do espírito. E aí, isso que acontece lá está reverberando aqui. As mudanças que acontecem lá vão acontecer no plano da matéria aqui, para dar essa sacudida no indivíduo, para dizer, olha, o povo gaúcho está sendo exemplo. Não, eu vou começar de novo. Eu perdi a minha casa, eu perdi meu carro, eu perdi minhas roupas, eu não tenho nada, mas eu vou começar de novo. Por quê? Porque é uma valorização do ser, da vida, da existência, porque nós somos espíritos eternos e isso é temporal. Farei talvez uma provocação aqui. Já que você citou os nossos irmãos, amigos gaúchos, né? Dentro do Instituto, amigos que participam são de lá e estamos acompanhando também a saga desses amigos, desses irmãos. E gostaria de saber se alguém aqui estivesse vivenciando, diria, eu estou ou eu estaria preparado para uma perda ou para passar uma prova dessas. Estaria, Magda? O que você acha? Eu acredito que... Casa, roupa, carro, familiar. Olha, hoje, com o entendimento que eu tenho, eu não digo para você que eu passaria totalmente bem, mas eu acredito que eu teria um entendimento maior sobre a situação. Baseado no estudo? Sim, baseado nos estudos. Porque eu entendo que esses estudos, o que nós aprendemos, citando o colegiado e no nosso grupo de apometria também, que vem a somar muito nas vidas de todos nós, eu acho que isso te dá uma abrangência de entendimento e de visão da vida que você passa a ter entendimento. Então, assim, as questões que as pessoas se revoltariam, se maldizeriam, e, nossa, como até foi comentado no início, né? Porque Deus fez, porque Deus não fez. Então, você começa a ter um entendimento que as questões que você vivencia são questões que você tem que traçar o seu caminho dentro desses entendimentos e aprendizados. E como a Mari acabou de falar, né? Nós não somos, nós estamos. Então, quando você tem essa consciência, eu acho que fica muito mais fácil de você conseguir caminhar em frente
apesar dos empecilhos, né? Dos percalços que você vai enfrentando ao longo da vida. Uhum. Nós não estamos aqui abdicando do bem-estar, do conforto, né? Da realização profissional, financeira. Nós só estamos colocando aqui que, em paralelo a isso, o desenvolvimento espiritual e a busca por esse autoconhecimento e sabermos, se não 100%, mas a cada momento em partes, né? Parcialmente, então. Quem somos? Qual a nossa proposta maior? Por que a gente passa por certas situações na vida e como fracasso? E aí a gente entra até numa outra questão do mindset, né? Do fracasso e do crescimento, tendo como essa possibilidade de superação para que a gente consiga adquirir novos valores, novos conhecimentos e também a renúncia sobre aquilo que nós estabelecemos como meta, como objetivo da nossa vida, mas nem sempre é aquilo que deveria, né, ser como o foco central da nossa vida. Deixar essa mensagem, a gente já vai para as considerações finais, mas antes o Jorge e a Mari também vão falar dessa parte da pergunta que eu fiz anteriormente. Eu saberia se estivesse passando exatamente, mas eu tenho certeza que todo esse conhecimento, essa busca, essas obras como a gente está citando aqui, O Fim da Escuridão e as obras dos 2 volumes 2080, você tá com o livro aí também, o Apocalipse, né? Que pode mostrar nessa câmera aqui, que é o livro também psicografado pelo médium Robson Pinheiro, através do Espírito Estevão, que é uma das obras mais bonitas, né? Explicando também a escatologia. Mas se eu, então, passar por essa situação com essa base, com esses valores, eu tenho a convicção de que eu estarei em uma condição melhor para não fracassar nessa parte. Eu vou aceitar a sua provocação. Pode falar. Porque eu já vivi 2 situações iguais. A gente morou num barraco. Eu moro nesse bairro onde eu estou, eu vou fazer 59 anos. Nossa, estou virando o Cabo da Boa Esperança. Há 58 anos, um ano eu saí, né? Porque eu estava trabalhando fora, tudo, e eu morei fora. Meu pai construiu a casa, lógico, todo mundo, né? O seu barraco. Só que não tinha estrutura nenhuma. Constantemente, quando vinha chuva pesada, nós estamos assim, meio que de uma queda, né? Pega 2 bairros e a queda. E a gente está bem aqui. Constantemente, nossa casa enchia de barro. A enxurrada descia assim violentamente. Enchia de barro, a gente perdia roupa, perdia móveis. Lógico, na época não tinha a estrutura de, né, tecnologia que hoje tem. Mas o que a gente tinha, os nossos bens mais úteis, a gente perdia. Várias vezes, eu era pequenininho, minha mãe pegava, punha a gente em cima de mesa ou do guarda-roupa para proteger da lama e para poder limpar depois, né? E a outra situação foi quando esse mesmo barraco pegou fogo. Eu já estudava, né? Eu já estava, acho que na 5ª ou 6ª série, e a casa pegou fogo. Segundo os bombeiros, foi um balão, né? E a gente perdeu tudo. Ficamos sem absolutamente nada. A nossa sorte é que a gente já estava junto com meu pai, né? Eu, meus outros irmãos, que nós somos em 6 irmãos, mas eram 4 mulheres, depois eu como primeiro homem, a gente estava construindo uma outra casa, já de alvenaria. Então, do jeito que a gente saiu de lá de casa incendiada, a gente passou para a casa de cima, mas sem nenhuma estrutura. Né? Então, eu vivi situações que hoje, com mais conhecimento ainda que os livros trazem,
eu tenho condições de vivenciar, de passar. E voltando ao que a Magda falou sobre que nós vamos passar com o mínimo, a Mônica de Medeiros, através de psicografias com veludo, né, que é um dos espíritos que ela acessa, eles vêm falando para a gente, nós vamos passar situações que nós vamos ter que viver no mínimo, com o que é de mais importante. Ângelo Inácio também, quando ele chega no plano astral, que ele vai falar, não, a gente tem uma estrutura, shopping, caramba, quatro, tudo. Em Aruanda. Em Aruanda, ele vai... foi falado para ele escolher uma roupa. Né? Ele vai e tal, escolhe várias roupas e fala, só que você só pode ter uma. Uma única roupa. E ele vive. Para viver como espírito. Como espírito. Né? E é o que a Mari falou, nós somos espírito. Então vamos começar a aprender a viver na carne o que a gente vai viver como espírito, que realmente a vida verdadeira é a que está do outro lado. Muito bem. E você, Mari? Da provocação, né? Como você passaria, o seu estilo de vida já diz um pouco, né? Eu, na minha trajetória de vida, né, eu fui educada para ter. Né, ser independente, ter uma boa casa, ter um bom carro. Então, eu fui educada para isso. Ao longo dos anos, né, e lendo e estudando, tendo esse conhecimento, eu fui galgando caminhos que me conduzem para o minimalismo, né? Então, quanto menos ter, melhor. Então, às vezes eu vou comprar alguma coisa e eu pergunto, eu realmente estou precisando? Né? Eu quero isso por quê? Será que eu não estou sendo induzida pela promoção? Então, eu sempre estou fazendo esse questionamento. E nós temos que trilhar esse caminho de viver da maneira mais simples possível. Tem um espírito que fala, né, através do Robson, que eu gosto muito dele, que é o Alex Arthur. Uhum. E ele sempre fala, simplifique. Quer dizer, então eles vão dando sinais de que essa reorganização vai nos atingir. Atingir o pessoal do Sul, mas vai atingir a nós de alguma forma. Nós vamos ter que sair do nosso ambiente. Nosso conforto, né? Do nosso conforto, da nossa zona de conforto, para trilhar caminhos da simplicidade. Porque é um planeta de regeneração que está se aproximando e a gente tem que valorizar as coisas do espírito e não a coisa da matéria. E aí o lado sombrio, ele faz isso. Ele nos seduz, né? Uhum. E nos atrai para essa questão do ter. Uhum. Né? Do ter e não do ser. Se eu estivesse numa situação como o pessoal do Sul está e eu fosse sobrevivente, eu estaria lá com o pé na lama, ajudando as pessoas com aquilo que eu pudesse, né? De pôr a mão na massa, de ir lá, de resgatar, em especial os animais, né? Porque eu tenho um apreço, desenvolvi esse apreço, eu fui educada para não gostar de animais, né? Minha mãe, meu pai até gostava, minha mãe não. O animal era aqui, era lá e a gente aqui. E aí, no decorrer da minha existência, eu fui desenvolvendo esse amor pelos animais e hoje eu tenho um estilo de vida que é à base de plantas, então eu não consumo alimentos à base de animais. E por falar em plantas, a espiritualidade nos convida a ter o contato com a terra, porque, pelo que eu entendo, nas entrelinhas do que eles nos dizem, do que eles nos trazem, é que a gente vai ter que plantar o nosso próprio alimento. Então, eles nos convidam para esse sistema um sistema agroecológico, um sistema de reaproveitar tudo, né? Desde do lixo que você produz, ele sendo um lixo, um resíduo sólido, orgânico ou não. Então, eles vêm nos convidando e aí eles usam diversos nichos para que a gente tenha acesso a esse conhecimento. Que eu acho que é uma coisa bárbara. A gente está falando bastante de livro, né? Uhum. Que é a nossa base de estudo. Mas a espiritualidade, ela usa várias linguagens. Sim. Ela usa a música, né, em especial as artes, né? Ela usa a linguagem do cinema, a linguagem do teatro, né? Para nos trazer essas realidades espirituais. Para que nós, a cada instante das nossas vidas, possamos valorizar
o nosso lado espiritual. Porque a tendência é a gente sair do homem sapiens para o homem espiritual. Espirituais. Então, Muito para a gente galgar esse caminho. Porque como é que você vai querer chegar à angelitude e não para ficar lá no bem bom, vendo a brisa, vendo o lago, o passarinho cantar, mas para colocar a mão na massa... Tocando arpinha, né? Mas para colocar a mão na massa, se você não passa por todo esse processo e se desprende da matéria. Sim. Né? Então, a gente tem que colocar a mão na massa mesmo. Ah, tá te chamando e tal. Que nem agora teve o episódio da pandemia. Ai, não pode isso, não pode... Na pandemia, estava lá com um grupo de 40 pessoas fazendo marmita para distribuir na rua. Ué, não é o chamado? Não quer estar com Cristo? onde a luta se trava. Onde a luta se travar? Onde é que a luta se trava? Está à frente e me encontrar. Né? Então, onde é que a luta se trava? Né? Jesus estava entre quem? Sim. Ele escolheu todos aqueles que estavam precisando, né, buscando os recursos, mas que tinham a coragem de enfrentar por tantas questões de injustiça. E ele nos disse, né? Benditos sois vós por amor a mim e por serem injustiçados, né? Esse é o meu reino, né? Todos esses que estão buscando, mas que não estão colocando o objetivo material da conquista ilusória na frente, estão despertos para entender o que devem fazer. São muitas reflexões que a gente fez aqui. Você citou também a questão da mudança, que tem a ver com a mudança do planeta, e aí muitos falam climática. Não é somente o homem que causa essa mudança, são os ciclos, e algo importante que debateremos aí, com certeza, num novo podcast, sobre a influência de um planeta que alguns cientistas estão colocando como planeta 9, né? Planeta 9. O historiador também colocou, o Zecharia Sitchin colocou como o 12º planeta. Chico Xavier nomeou como planeta Chupão, outros como Hercólobos. Ramatiz colocando como planeta intruso, que causa até a própria música da Cássia Eller. Quando o segundo sol chegar. Isso, quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. É isso que está ocorrendo. Relembrando como a sombra elementar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. O próprio Raul Seixas, na música que ele coloca, o trem das 7, é isso? Se eu não me engano, que olha o trem. É o trem das 7. Olha o trem, né? Que vem chegando e vem destruindo tudo, mudando tudo. Ele está se referindo a esse planeta. Sabemos que Raul Seixas, Paulo Coelho, né, ocultistas, estudavam as ciências ocultas, né? E nós também, eu gosto muito de estudar para entender melhor. Enfim, é um tema para um outro podcast. Eu quero agradecer também já aos nossos colaboradores, também como a Aldeia Real Artigos Religiosos, tá? Busquem lá no Instagram e também no site artigosreligiosos.com.br. Nós temos a parceria também, a membro também do nosso grupo, a Conectem-se, da Simone. O nosso site do espiritualistasapômetras.com.br, lá temos tantos terapeutas, temos também a nossa Tita Oliveira, Baralho, Cigano e Magia, né? São muitos grupos que se uniram para poder auxiliar terapeuticamente e trocar essa ideia com vocês. Espiritualistas e Apômetras está à disposição, também só esperando vocês colocarem nos seus comentários para a gente ter essa proximidade. Quero agradecer Magda, Jorge, Mari. Estaremos em breve, com certeza, aí falando de que, Nibiru? Nibiru.
E de espiritualidade no geral, né? É isso aí, pessoal. A gente agradece muito a vocês e até mais. Grande abraço.